Olá, 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 bem-vindo à lição número 5 e hoje vamos falar da parte que eu mais, uma das partes que eu mais gosto. Já começamos a falar um bocadinho do marketing, um bocadinho da introdução do marketing. Vamos falar do lucro por cliente e o CAC. O CAC é custo de aquisição de cliente. Este é o segredo do marketing. Eu acho que falei disto um bocadinho na lição anterior, na lição número 4, e vamos falar nisto mais a fundo, porque é extremamente importante. Antes de eu começar a falar sobre marketing, começar a investir em marketing, vocês não entenderem custos, como é que funciona e porque é que devem investir e tudo mais, quando começarem a investir, vocês vão ficar um bocadinho com medo, porque estou, pô, já estou nos 500 meticais, já estou nos 1000 meticais e não recebi dinheiro ainda. Esta parte vai ser super importante. Ok, então o que vais aprender hoje, ou nesta lição, é que vais aprender que como calcular o lucro bruto por cliente, vais entender também o que é o CAC, o que é o custo de aquisição de cliente, e como calcular também. Vais entender como é comparar o lucro de cliente versus o custo para trazer esse cliente, são coisas completamente diferentes, não é? E saber se o teu negócio está saudável ou se está a morrer em silêncio. E isto é extremamente importante porque muitos negócios têm movimento, fazem dinheiro, mas morrem porque o lucro por cliente é menor do que o custo para trazer o tal cliente. E quem domina isto sabe onde investir, quando aumentar os preços e quando cortar estratégias que não estão a funcionar. Okay? Então, por isso é que na lição anterior eu falei um bocadinho de, ok, no princípio é normal perder um bocadinho no marketing, especialmente quando estás a fazer tráfego pago, porque estás a aprender ainda das mensagens que funcionam, do tipo de clientes que estás a atrair, são clientes qualificados ou não, são aqueles que estão a gastar mais tempo e dinheiro também, mas ao fim de ter isso tudo bem definido, vais começar a gastar. O marketing é suposto fazer dinheiro. Okay? Não é suposto só simplesmente estar a gastar por gastar. A ideia principal aqui é o lucro por cliente deve ser sempre maior que o custo para trazer aquele cliente, ok? Eu aqui fiz um erro de dizer, eu disse em voz alta sempre, mas nem sempre. Eu vou demonstrar aqui, há vezes que nem sempre, e temos que deixar aqui, porque também vai depender do tipo de negócio que tu tens, né? Mas sim, mas às vezes nem sempre. Mas é simples assim. O lucro por cliente deve ser maior do que o custo para trazer aquele cliente, ok? Eu sempre, ok, parece que estou-me a contradizer, mas porque eu estava a pensar sempre num determinado tempo estipulado por ti, ok? Porque, por exemplo, eu vou dar este exemplo agora. Eu, por exemplo, há vezes que. Vou dar o exemplo de, se calhar, eu acho que foi no mês de agosto, ou no mês de setembro, foi no mês de agosto, que eu investi, eu acho que foram cerca de $2000, certo? E naquele mesmo mês de agosto não recebi os $2000, fui receber 15 mil depois só no mês de outubro. Ou seja, aquele dinheiro que eu investi, não é? Claro que eu consegui adquirir vários clientes, mas não clientes que fizeram mais que o valor que eu tinha investido, mas eu sabia que não ia ser logo de imediato, tinha que deixar algum tempo passar para conseguir receber esse dinheiro de volta. E estou a continuar a receber. Então, por isso é que eu digo não, sempre sim, dentro do tempo estipulado que tu sabes que tens para. Estou aqui a pôr entre comilhas, entre aspas, dentro do tempo que tu sabes que tens para manusear. Por exemplo, se sabes que só tem este tanto para investir e até 3 meses tem que receber esse dinheiro de volta, então este lucro tem que ser sempre maior do que o custo para trazer esse cliente. Ok. Vamos aqui primeiro entender qual é o eixo de sobrevivência do negócio. Lucro por cliente versus custo de aquisição de cliente. Se o lucro for menor que o custo de aquisição de clientes, ou seja, cada venda, isso quer dizer que cada venda é um prejuízo. Então, se tu se compras uma coisa, vamos pôr aqui em matemática mais básica, se compras uma coisa a 1000 meticais e estás a vender por 800, cada venda que estás a fazer é um prejuízo. Estás a perder dinheiro. Mais vale ficar em casa parado e ver televisão. Não é? O negócio fica sempre sem dinheiro. Investir em marketing é basicamente impossível, porque não estás a fazer dinheiro absolutamente nenhum, estás a perder dinheiro, ok? Então o objetivo é que cada cliente pague o custo de ter trazido e deixe o lucro. Ou seja, se eu estou a pagar 1000 meticais para ter um cliente novo, então esse cliente, tudo que ele comprar de mim, vai ter que me deixar no mínimo dos mínimos, esses mesmo 1000 meticais que eu gastei para adquiri-lo, e também os custos todos que eu tenho, que são os custos fixos e os custos variáveis, e também o lucro. Ou seja, se eu paguei alguém uma comissão, ou se eu fiz marketing de 1000 meticais, esse novo cliente que eu adquiri, tenho que deixar no mínimo dos mínimos, dependendo também quais são os meus custos fixos e as minhas variáveis,
2 mil meticais, ou então 3 mil meticais, para cobrir não só o custo da aquisição desse cliente, mas também todos os custos fixos e variáveis que eu tenho. Ok? Espero que isto esteja a fazer sentido. Ok, vamos fazer partes por partes. Passo número 1 é o lucro bruto por cliente. Entender isso. O lucro bruto é o lucro que sobra depois que vendes a um cliente. Não só um produto, o cliente, ok? Porque o lucro bruto por cliente é igual ao lucro bruto por unidade vezes número de unidade que a pessoa compra. Okay? Por exemplo, eu acho que na lição número 2 ou número 1, eu dou exemplo da senhora que vende bagias ali na praia do Wimby, não é? Ok, ela tem um cliente, mas cada cliente compra duas bagias, certo? Então não estamos a falar de o lucro por produto, estamos a falar o lucro por cliente. Então aquele cliente, independentemente da quantidade de produtos que compram, qual é o lucro qual é o lucro que ele nos deixa no nosso negócio? Isso vamos calcular pelo lucro por unidade vezes as unidades que o cliente compra, ok? Então temos primeiro que ver isso, lucro por cliente. E depois, tem aqui este exemplo do frango assado. O lucro bruto por frango é 170 meticais. Muito bem. Um cliente compra 2 frangos, então são 170 vezes 2, que são os 340. Então, esse é o lucro bruto. Vamos supor que, em média, todos os clientes compram 2 frangos, então o lucro bruto, por média, por cliente, são 340 meticais. Ok? Bem. Passo número 2 é o custo de aquisição do cliente. Então, de forma simples aqui, o CAC é o custo total de marketing dividido pelo número novo de clientes. Ou seja, o CAC fazes por total gasto para atrair clientes a dividir pelo novo número de clientes que tiveste. E atenção aqui, que são apenas novos clientes, não os clientes que voltam, ok? Então, só novos clientes. Então, aqui o CAC inclui tempo e também dinheiro. Por exemplo, recargas, dados para publicar marketing no Facebook, no Instagram, no TikTok, seja onde estás a fazer o marketing, a impressão de panfletos, os descontos ou promoções que tu fazes para atrair novos clientes. Vamos supor que, por exemplo, agora aqui neste dos frangos, ele faz 170 de lucro por frango e vende a 400 meticais, mas, por exemplo, nós vimos que na segunda e nas quartas-feiras são os dias mais fracos e nesses dias específicos, para atrair novos clientes, decide-se então fazer uma promoção de se comprares 2 frangos, pagas só, em vez de 800 meticais, pagas 700 meticais, ok? Então aí, esses 100 meticais que estás a perder, né, vamos pôr assim, entre coisas, vem aqui de o dinheiro que estás a investir para poder ter lucro. Para poder ter a aquisição do novo cliente, ok? E vamos supor que esta promoção é só para novos clientes, não é? Então aí, tempo gasto para convencer clientes e também o tempo gasto para convencer clientes que pode ser também isso traduzido em dinheiro. Por exemplo, eu trabalho muito com vendas também ao telefone e eu, às vezes, numa venda, gasto, se calhar, às vezes 30 minutos, o máximo dos máximos uma hora e meia, para aquela pessoa poder depois dar o dinheiro e comprar de mim. Então, esse tempo também pode ser aí ajustado ou pode ser também baseado no meu salário. Okay? Há diferentes maneiras de ver isto. Vamos aqui ver um cálculo real, não é? Então, gasto da semana para atrair novos clientes, aqui nos frangos, fazem pequenos anúncios no Facebook, são 300 meticais, fazem impressão de alguns panfletos, 150 meticais, promoção, um refrigerante grátis na primeira compra, e são 250 meticais que gastaram nisso, viagem de motorista para entregar 3 encomendas novas, 300, então, porque se calhar a promoção era, se és um novo cliente, tens um delivery gratuito, então se calhar gasta 300 euros ou 300 meticais, e o custo disto são 1000 meticais, para facilitar a conta, não é? E vamos supor que por semana entraram 12 novos clientes nessa semana, então o CAC, o custo de aquisição de cliente, né, é tudo o que gastamos essa semana, é isto aqui, tudo isto, os 1000 meticais, a dividir pelos os novos clientes dessa semana, que são 12. Então, aproximadamente, gastou-se 83 meticais para a aquisição daquele cliente novo. Ok. Então, se formos aqui a ver, se formos fazer a comparação, nós sabemos que o lucro por cliente é 170 meticais. Isso é maior que os 83 que gastamos para a aquisição de um, então o negócio está saudável e pode-se investir ainda mais. Porque nessas promoções que estamos a fazer, e está a funcionar extremamente bem, porque por cada cliente que estamos a adquirir, não está a dar prejuízo. E o bom disto é que este negócio, por exemplo, é de frangos, não é? Então a pessoa, se vem uma vez e se realmente tens um produto que é bom, ela vai continuar a voltar. Então tiveste aqui um pequeno prejuízo, assim, entre aspas, de 83 meticais, mas vais ganhar muito mais porque depois o próximo frango que ele comprar vais ter os 170 meticais de lucro, ok? Mas ok, agora vamos ver aqui o caso ao contrário. Vamos supor que
tens na mesma 83 meticais de custo, não é? Para a aquisição de cliente, mas se o custo da aquisição de cliente fosse 200 meticais, estarias a perder 30 meticais por cada novo cliente. Mas ok, aqui temos uma vírgula, como eu estava a explicar. Vamos supor que estás a gastar 200 meticais para adquirir um cliente e estás a perder 30 meticais. Tudo bem. Mas tu sabes que depois estás a perder nessa primeira transação com esse primeiro cliente, mas tu sabes que depois de 1 ou 2 semanas o mesmo cliente volta e está-te a comprar mais frangos por causa disso, então aí não é realmente uma perda completa. Mas é uma coisa que tu na mesma tens que saber, porque então tu sabes que então vai ter uma variável, porque tu sabes, ok, eu aqui estou a gastar, posso não ter esse dinheiro de volta na próxima semana, mas daqui, no final do mês, as contas vão bater. Porque vou ter mais clientes compram mais com mais frequência, se formos a usar as estratégias que mostrei na parte 1, na lição 1, que é de ter mais clientes, estamos a fazer isso com a aquisição de clientes, com o marketing. 2, que é aumentar a média que eles compram. E 3, de fazer com que eles voltem muito mais vezes e tragam outras pessoas. Então, isto vai bater no final do mês, ok? Então, está aqui a vermelha a mostrar que é mau, mas só porque logo de imediato não vais ter aquele retorno. Mas, se calhar, se tudo bater certo, se fizeres tudo direitinho e tiveres um bom produto, as contas vão bater no final do mês, ok? Como estava a explicar, foi em agosto comecei a fazer uma promoção específica, investi $2.000, €2.000, ou o que foi na altura, €2.000. E depois eu fui ver esse retorno muito mais do que isso, no final de outubro, mas eu já estava preparado, eu sabia exatamente que isso ia acontecer. Mas é ter noção. Porquê? Porque eu sou extremamente disciplinada a fazer este tipo de matemática. Não é? Porque depois, assim, imagina que tu estás a investir €2.000 numa coisa e não vês o retorno. Vais pensar, epá, perdi dinheiro. Mas eu estava completamente tranquilizada porque eu sei exatamente a matemática do meu negócio. Eu sei. Eu estava, ok, investi e sei que em outubro vai estar. E não investi mais porque eu sabia que, na altura eu estou a fazer gravar este vídeo, estou fora do país, estou a viajar, então não fazia sentido estar a ter a aquisição de mais clientes quando não vou ter tempo para servir esses clientes. Okay? Então não fazia muito sentido. Então, mas quando agora voltar tudo na minha normalidade, estes 2.000 vão se transformar em 5 e 10.000, ok? Porque eu vou ter tempo para depois servir e estar disponível para todos os clientes. Mas é importante saber esta matemática, ok? Porque depois eu estou-vos a dizer, negócio por negócio já dá muita dor de cabeça e muita ansiedade, ok? Se tens um negócio, sabes exatamente o que eu estou a falar. Negócio por si, só, sem adicionar nada, já nos dá uma certa dor de cabeça, já nos dá um certo nível de ansiedade, já nos dá um certo nível de preocupação, de não dormir bem à noite. Então, se tu sabes a tua matemática, vai reduzir isso por muito, ok? Porque então vais começar a poder tomar decisões sem te estressares muito. Como eu disse, quando investis 2.000 meticais, dormi muito bem, ou 2.000 euros, dormi muito bem à noite, ok? Porque sabia exatamente a matemática do meu negócio. Ok. E aqui vamos, sim, pus isto aqui, olha, falei agora, mas pronto, afinal tinha aqui o slide, e vamos saber como aumentar o lucro para o cliente, não é? Lembras das 3 formas de fazer o negócio crescer, que aprendemos na lição número 1? Então, ajudam a aumentar o lucro para o cliente. Então, tens o upsell, que é adicionar um frango mais um acompanhamento na mesma compra, tens o combo de família também, 2 frangos, um refrigerante, a grande maioria do ticket médio, não é? Tu queres aumentar o médio de venda, com mais lucro na mesma visita, e depois tens a repetição, oferecer cartõezinhos de fidelidade, compra 5, ganha um grátis, tudo isso cai no teu marketing. Porque tu sabes que essa pessoa, por exemplo, a pessoa que tem um cartão de fidelidade e já te comprou 3 ou 4 frangos, mesmo que ele estiver muito longe e tiver uma opção de comprar ali ao pé dele, ele vai viajar esses extra 2, 4 quilómetros, porque sabe, pá, aqui, se eu comprar mais esta vez, o próximo é grátis, percebes? Então é assim que a gente consegue reter mais clientes. Então vamos pôr aqui o TPC, a tua prática de hoje, a ficha de trabalho, com os teus números, calcula o lucro por cliente, média, soma tudo o que gastas para atrair novos clientes na última semana, soma tudo isso que gastas, então depois calculas o CAC, o total gasto para atrair novos clientes, e compara o lucro que fazes por semana versus o CAC, né? Quanto é que gastas para atrair novos clientes. E faz uma decisão final. O meu negócio é lucrativo para o cliente? Ou devo investir mais em panfletos, redes sociais? Podes fazer uma decisão. E aqui é o keyword, a palavra-chave desta lição é contar.
conta o custo de cada cliente. A tua tarefa é simples, registra tudo o que ganhaste para atrair novos clientes, conta quantos clientes novos entraram, calcula o teu CAC e compara com o lucro por cliente. Ok? Esta foi a lição número 5 e eu vejo-te na próxima. Tchauzinho!